E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder aí se inscrever no canal, compartilhar, deixar o like. A gente está chegando aí mais amigos vascaínos, mais amigas vascaínas. E agradecer a galera aí que se inscreveu. Batemos a meta de 1.400 inscritos, né? Agora é rumo aos 1.500. E assim, conforme a galera for gostando do canal, a gente vai crescendo aí aos pouquinhos. Hoje tinha tudo para estar movimentando, né? Os canais de Vasco, a torcida, todo mundo indo para o Maracanã, mas infelizmente nós ficamos nas semifinais do Campeonato Carioca e o Vasco vai completar o jejum de 10 anos sem ser campeão estadual, né? Era o título aí para muitos vascaínos, o título mais palpável, né? Onde o Vasco tinha mais chance de ser campeão esse ano e a gente não conseguiu, né? Mesmo depois com a saída do Diniz no jogo contra o Fluminense, ainda tínhamos chance, né? Tínhamos o segundo jogo, onde o Vasco foi muito superior ao Fluminense, mas a zica continua, né? O Vasco é superior, o Vasco joga melhor, o Vasco tem as melhores oportunidades no jogo, mas o Vasco não consegue ganhar, né? E a coisa dos últimos 13, 14 jogos de campeonato, de jogo grande, né? O Vasco só venceu o Internacional e aquele jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Demais jogos a gente está contando aí estadual. O jogo contra o Botafogo eu nem vou contar, porque foi o jogo time sub-20 do Botafogo. Então eu não vou nem considerar como vitória em clássico. E aí, galera, virar a chave, né? Esquecer hoje, focar na quinta-feira. O Diniz vem treinando o time, fazendo algumas alterações. Eu até ontem fiz uma live a respeito aí da troca, né, que o Diniz está fazendo de alguns jogadores. Pensando bem, eu concordo com essa troca. Eu acho que o Barros vem numa carga aí muito grande de erros, né? E precisar de repente ser poupado para não fazer mais nenhum tipo de besteira no momento e aí de repente se queimar com a torcida. O próprio Rojas que sentiu a decisão, Maracanã não jogou bem e agora ainda pegou a camisa 10, uma camisa histórica aí do Vasco. E o Brenner e o Spinelli. O Brenner eu acho que está sendo poupado também, vem numa sequência ruim, muitos erros, perdendo gols, ainda perdeu o pênalti contra o Fluminense, e aí de repente imagina ele entra no jogo contra o Palmeiras, e aí vai mal, e aí a torcida já começa a vaiar, perder a paciência de vez, isso daí pode gerar a perda de um jogador, um ativo do clube, né? Um jogador que o Vasco comprou, e aí você já desvalorizar de cara. Então eu acho que o Renato está dando uma segurada nesse sentido, para que a gente possa ter todo o grupo à disposição, todo mundo bem, todo mundo empolgado, todo mundo jogando bem. Como eu falei, galera, o Vasco dos últimos 14 jogos contra o Palmeiras, né, a gente perdeu 10 e empatou 4, sendo independente do jogo ser em casa, o jogo ser fora. E aí precisa reverter essa situação. E com relação, galera, ao camisa 10, como está aí na capa, né, que foi entregue a camisa 10 pro Rojas, mas parece que o Renato está optando pelo Nuno Moreira. Eu, Rodrigo, não sou treinador, não sou jornalista, sou apenas um torcedor. Pelo que o Rojas vinha apresentando nos últimos jogos, né, e pelo que o Nuno vinha apresentando, eu continuaria com o Rojas, né, daria mais uma oportunidade para ele jogar São Januário com o estádio cheio, com a torcida apoiando, a torcida em cima. Agora, muita mais o Renato está optando pelo Nuno. Espero que o Nuno vá bem nesse jogo. O Vasco hoje, galera, a gente precisa pontuar.
entendeu? Ah, o Vasco precisa vencer o Palmeiras de qualquer jeito. Não é assim. A gente tem um time aí que tem o Vitor Roque no banco no último jogo, o John Arias ficou no banco no último jogo, Felipe Anderson ficou no banco no último jogo. Então, assim, é um elenco que, independente de jogar a final, hoje, né? Não sei se é hoje ou se é amanhã, acho que é hoje, contra o Novo Horizontino, tem tudo para vir muito forte na quinta-feira contra o Vasco. Tem tempo de recuperar e tem elenco para recuperar. Então, assim, a gente infelizmente deixou pontos contra a Chapecoense, contra o Bahia, contra o Mirassol, que eram jogos que o Vasco poderia ter pontuado, até mesmo contra o Santos. E agora o Vasco se vê obrigado a ganhar do Palmeiras, que tem um time muito melhor do que todos esses que o Vasco não venceu. Então, assim, até mesmo, galera, um empate, né? Dependendo das circunstâncias do jogo, não vai ser ruim. Porque o Vasco precisa fazer pontos. É claro que o Vasco precisa ganhar, mas nesse momento a gente precisa não perder. Não adianta querer jogar toda a responsabilidade dos fracassos anteriores com o Fernando Diniz no até mesmo com o Lazzaroni, né? Quando o Santos for o Lazzaroni. Mas agora é outro momento, está começando do zero. Tem 34 rodadas pela frente, então ainda dá para o Renato arrumar esse time e o Vasco melhorar. A sequência é difícil, né? Parece que agora tem o Palmeiras, depois tem Cruzeiro, se eu não me engano o Grêmio, depois tem o Fluminense. Quer dizer, campeonato brasileiro é pedreira. Ainda bem que não começou a Sul-Americana ainda. Então o Vasco pode focar nesse início agora para melhorar na tabela, sair da lanterna, sair do Z4 da lanterna, para que mais para frente possa focar em algo melhor no campeonato. Galera, bom domingo aí a todos. Quem puder comentar aí na mensagem, comenta o que vocês estão achando do canal. Se vocês querem ter alguma sugestão de vídeo, fiquem à vontade aí, pessoal. A gente está aqui para fazer uma resenha aí com vocês. Galera, muito obrigado. Saudações vascaínas aí. Fui.